Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Amigos, viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela que é tradicional, já que todas as quartas-feiras nós destacamos o trabalho feito pelo Marcelo Viana, matemático e diretor-geral do prestigioso INPA, no Rio de Janeiro, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele que publica todas as quartas na Folha Cotidiano, a última página, no caso desta edição de 1º de abril de 2020, no jornal Folha de São Paulo 33.236, na página B16 do Caderno Cotidiano. E o Marcelo diz: a matemática das epidemias é feita com dados. Modelos permitem prever a evolução da doença e orientar decisões. Anteriormente, nós já tínhamos falado e ele havia feito uma reportagem sobre o coronavírus e volta a fazer. Anteriormente, de como que cresce exponencialmente uma população. Já na edição de hoje, ele diz como a matemática pode ajudar a conter esta crise. Perante uma epidemia, questões graves precisam ser respondidas com urgência. Quantas pessoas serão hospitalizadas? Essa pergunta é essencial para ver se o sistema hospitalar dá conta de tantas ou de poucas pessoas. Quantas em cuidados intensivos dentro do sistema hospitalar? Nós temos os leitos de UTI e CTI. No caso de uma epidemia como o coronavírus, elas são fundamentalmente necessárias. Então, saber quantos serão internados nessas áreas especiais, claro que é uma forma de se preparar a esta epidemia ou pandemia. Quando será o pico da hospitalização? Isso também é possível prever com a matemática. Que equipamentos serão necessários? Hoje em dia, a resposta é dada por modelos matemáticos que, uma vez calibrados, permitem prever a evolução da doença, orientando a tomada de decisões. A ideia básica da matemática desses modelos é simples. A população é dividida em grupos e as equações descrevem as transições entre esses grupos. Um dos modelos mais simples chama-se SIR, S-I-R, que considera 3 grupos. S são os suscetíveis de adquirir a doença. É aquilo que a gente chama de grupo de risco. I são os infectados que contaminam outros. E R, removidos, curados ou mortos, já que os removidos, curados ou mortos, eles diminuem o tamanho do contágio. Em modelos mais sofisticados, a divisão é mais fina. Tanto quanto mais dados, mais sofisticado é o modelo. As variações do número de pessoas em cada grupo dependem de certos parâmetros, como o número de contatos sociais ou taxa de contágio, que variam com a doença e com as condições ambientais. Esses parâmetros precisam ser calibrados e, para isso, são necessários dados. A maior dificuldade da modelagem nessa área, é o acesso rápido a dados de boa qualidade, o que no Brasil todo mundo sabe que é muito complicado. No Brasil, em particular, os dados fornecidos pelas secretarias de saúde são demasiado agregados, pouco detalhados para as necessidades dos pesquisadores. Então, no caso de uma epidemia ou pandemia, ela pode fugir ao controle a qualquer momento, já que os nossos modelos não são de boa qualidade. Semana passada, o Imperial College de Londres
publicou outro relatório com projeções para muitos países. Aliás, este prestigioso centro de pesquisas está sendo aquele que está referenciando todo mundo acerca dos modelos de contaminados, de crescimento e de mortos pelo coronavírus. O prognóstico para o Brasil é sombrio. Mesmo com a aplicação precoce de fortes medidas de contenção, o estudo prevê 11 milhões e meio de infectados. De 44 mil mortos, no mínimo, e de 250 mil hospitalizações, sendo 57 mil em UTI. Realmente um cenário ao qual não estamos preparados. Num cenário de mero distanciamento social, ainda que reforçado para os idosos, os números sobem para 120 milhões de infectados. E isso se nós não tomarmos nenhuma medida urgente de quarentena, como aconteceu por causa dos governadores e não por conta da presidência da República. Nesse cenário, com isolamento somente dos idosos, além de 120 milhões de infectados, teremos no mínimo 530 mil mortos e 3 milhões e 200 mil hospitalizações, com a necessidade de 700 mil vagas em UTI. O que eu posso dizer é que nenhum país do mundo tem à disposição um sistema de saúde tão vasto, tão preparado para um cenário tão catastrófico. Os autores alertam que usaram parâmetros de países avançados, mas as conclusões são compatíveis com os de modelos que vêm sendo desenvolvidos no nosso país. Por exemplo, projeção realizada recentemente por matemáticos, físicos e cientistas da computação da Universidade Federal de Alagoas aponta para até 10 mil mortes nesse estado, um dos menores estados do país, no mínimo 10 mil mortes, se for mantido o cenário atual no que tange as medidas de contenção, que para esses pesquisadores não estão sendo severas e a população está violando o empate. Vamos deixar claro, estes modelos precisam ser aprimorados cada vez mais na medida em que surge mais dados, usando dados mais precisos das diferentes realidades locais. E o melhor que pode acontecer é que suas previsões negativas não se concretizem, porque as autoridades tomaram medidas mais efetivas para isso, como fez o governo britânico em respostas aos estudos do Imperial College. O Boris Johnson, que aliás é um dos infectados, primeiro-ministro britânico, no começo estava reticente, mas depois de ler o estudo, ele ser notificado como um vetor e perceber o nível de pessoas vetorizadas, é claro que ele resolveu baixar o decreto com rigor sobre a quarentena. A semana também trouxe boas notícias. Cientistas brasileiros do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, fizeram sequenciamento genético do coronavírus no Brasil. Sob o comando da Organização Mundial de Saúde, começaram em todo o mundo os testes sérios sobre possíveis tratamentos para o Covid-19. Sobre isso, gente, nós não tínhamos nenhuma dúvida da competência da ciência, dos pesquisadores e dos estudos que vão superar esta crise. Além disso, Eslováquia e Dinamarca tornaram-se os primeiros países europeus a relaxar as medidas de contenção, provando que há luz no fundo do túnel se fizermos o que tem de ser feito. No caso da
Dinamarca e Eslováquia, foi permitido o afrouxamento da contenção, porque no início, quando estava mais agressiva a pandemia, eles tiveram uma quarentena mais rigorosa, se prepararam para os casos através de uma rede hospitalar de emergência, fecharam as fronteiras e isto fez com que eles estivessem preparados, mas já de uma forma contida. O estado de São Paulo parece caminhar neste sentido. Nós teremos uma revisão sobre o que deve acontecer com a quarentena que foi decretada até o dia 7 de abril. No dia 6 de abril, creio eu particularmente que por mais 15 dias o estado de São Paulo estará preparado e no dia 22 de abril nós teremos uma quarentena só externa. Dentro do estado de São Paulo haverá um certo relaxamento e as atividades voltarão ao normal. Provavelmente nas escolas não, mas as outras atividades, sobretudo, as econômicas deverão retornar. E então nós teremos uma quarentena em relação aos estados vizinhos, isolando o nosso estado até que os vizinhos se preparem. Mas é isso, meus amigos. Com mais este trabalho do seu Jornal do Masa, com a importância da matemática no combate ao Covid-19, ficamos por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, até a próxima!